Mateus capítulo 13, como eu disse na semana passada, nós meditamos em uma das parábolas que está aqui em Mateus capítulo 13. Esse texto, ele fala de 7 parábolas sobre o reino, não é? Ele fala sobre o semeador, o joio, a semente de mostarda, o fermento, que nós vamos ver hoje, o tesouro escondido, a pérola de grande preço e a rede, que nós vimos na semana passada, que é a última das parábolas que nós iniciamos essa série de estudos. Começamos na semana passada falando sobre a rede. Já tínhamos falado também do joio, né? Então, as 4 primeiras parábolas, elas foram pronunciadas para a multidão, conforme nós vemos em Mateus capítulo de número 13, verso 1 e 2, mostra bem claro isso. E as 3 últimas parábolas, elas foram faladas específicas ali para o grupo de discípulos do nosso Senhor Jesus. Mateus 13, 33, então, diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe outra parábola, né? Essa é a sequência das parábolas. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Essa parábola do fermento, a palavra fermento no grego é zume, que significa, né, fermento, e mais usada como uma metáfora de corrupção intelectual e moral invertida, vista em sua tendência de infectar os outros. Fermento é aplicado àquilo que, mesmo em pequena quantidade, pela sua influência, impregna totalmente a algo, seja num bom sentido, como nessa parábola, ou no sentido negativo, no mau sentido, como alguma influência perniciosa, como em Gálatas 5, verso 9, que diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, fermento, muitas vezes, nós olhamos, talvez, alguns outros textos, a grande maioria, o fermento é num modo negativo, aquele que contamina, aquele que... Mas nessa parábola, que devido ao contexto que nós estamos estudando, a parábola do reino, fermento aqui é no sentido positivo. O reino que vem transformar tudo aquilo que ele se envolve. Paralelo a esta parábola, o texto anterior, verso 31 e 32, olha só que interessante. Disse assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual, na verdade, é a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que as hortaliças, e se faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Então, anteriormente a esta parábola do fermento, vem a parábola da mostarda. A parábola da mostarda é algo muito exterior, é algo que nós vemos crescer, expandir, algo para fora, não é? Então, a parábola aqui se refere ao crescimento exterior do reino dos céus, enquanto a parábola do fermento se refere ao crescimento interior do reino. Diferente da parábola anterior, que é essa parábola que eu acabei de ler, que nós vemos expandir, crescer visualmente, o fermento, por sua vez, ninguém vê agir no dia a dia. Eu ia trazer aqui para a gente... fazer aqui um simbolismo, mostrar para vocês o fermento, aí a farinha, mas não deu, não consegui, não é? Mas o fermento em si, ninguém consegue, com o olho visual, você não vê o fermento agindo diante da farinha, mas a gente sabe que o resultado traz um crescimento visível. Então, a parábola da semente de mostarda foca a expansão aparente do reino, enquanto a parábola do fermento focaliza a atenção no poder interior do reino, que de forma invisível exerce influência sobre tudo. Este é o ensino principal da parábola. Penso que o crescimento exterior seja sine qua non ao crescimento interior. Muitas pessoas tentam ser cristãs apenas de forma exterior, mas isto é um fardo, isso é difícil de sustentar.
que em breve não dará certo. Todas as vezes que a pessoa bate no peito e fala assim, não, eu vou ser crente. Hoje eu vou ser crente, eu vou decidir ser crente. Então ela começa a ir na igreja. Vai na igreja 1 semana, 2 semanas. Ah, meus irmãos. Aí ela muda, compra até um terno, uma gravata, começa a ir bonito para a igreja. E acha que é crente porque usa terno e gravata. Né? Acha que é crente porque mudou ali as suas vestimentas. Deixou o cabelo crescer. Mas o reino de Deus, além dessa transformação exterior, o reino de Deus, ele acontece primeiramente numa região que nós não vemos, conforme diz a parábola aqui. Porque se nós tentarmos viver apenas da forma exterior, crescer para fora e sem crescer por dentro, é um fardo muito grande. Nós não conseguimos viver a vida cristã. Aí, 2 Pedro, capítulo de número 2, verso 22, diz assim: com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Toda vez que eu tento simular, simular com a minha inteligência, acreditando apenas em mim mesmo, aí a pessoa diz assim, não, eu vou para a igreja que eu vou arrebentar agora eu vou bombar. Agora vai dar certo a minha vida, agora a minha vida vai se resolver. Agora o meu casamento vai se resolver, porque eu decidi fazer isso, fazer aquilo. Então a pessoa deposita sua confiança em si mesmo. E conforme nós vimos em Jeremias capítulo 17, verso 5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E existe muita gente indo para a igreja, querendo ser crente, confiando apenas em si mesmo. Não entendeu nada de cristianismo. É bem verdade que tem muita igreja que incentiva isso, né? Incentiva dizendo assim, olha, se você fazer esta fogueira, se você trazer este valor, se você fazer este voto, se você andar descalço, se você andar de joelhos, se você carregar esta tábua, se você fazer isso e fazer aquilo, com certeza você vai conseguir. E aí a pessoa confia na força do seu braço, confia em si mesmo. Não aprendeu nada. O evangelho não é dessa forma. Jeremias 17, verso 9, vai dizer assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Corrupto, ele está corrupto. Esta palavra corrupto aqui no hebraico é anash, que significa estar fraco, estar doente, estar frágil. O coração do ser humano, devido ao pecado, lhe afastou de Deus, lhe afasta da confiança de Deus, faz acreditar em si mesmo e nas coisas. É assim como Satanás chegou para Eva e disse assim: você comendo esta fruta será como Deus. E toda vez que eu fujo da dependência de Deus, toda vez que eu queira fazer algo que não está de acordo com a vontade de Deus, eu erro o alvo, vivo no pecado. Porque não é aquilo que eu quero, simplesmente. Não é a força do meu braço, simplesmente. Não é aquilo que eu sinto no meu coração, simplesmente. O coração, o seu coração, entenda isso, meu irmão. Entenda isso, minha irmã. Nós não devemos ser guiados pelo coração, pelos sentimentos, pelas emoções. Porque o nosso interior está corrompido. Jesus, dizendo sobre isso em Mateus capítulo 15, verso 18, ele escreve dizendo assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Olha o verso 19: porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia.
Então não basta apenas você dizer para sua esposa que você não vai mais ficar flertando com aquela secretária, trocando essas mensagens, e você fazer isso apenas com a força do seu braço. O seu coração está doente, está enfermo. O seu coração está tão doente que você não vai conseguir largar esse celular, largar essas mensagens. Porque toda vez que eu deposito a minha confiança somente em mim, eu me mergulho na minha doença, na minha enfermidade. E o único que pode transformar, curar este coração, o único que pode mudar esse coração, essa sua natureza, é Deus. Porque foi Deus que lhe criou, Deus que lhe formou. E Deus pode restaurar, transformar o seu coração doente. O salmista, sabendo sobre isso, ele escreve no Salmo 51, verso 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ao mesmo tempo que a Bíblia ensina que o coração do homem está corrompido, é no coração, nesse mesmo coração, no seu interior, que Deus ele vem reinar. Lucas capítulo 17, verso 20 e 21 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou ele lá está. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Se por uma vez o coração se encontra doente, enfermo, por um outro lado, Deus nesta noite deseja reinar no seu coração, deseja ser Senhor na sua vida. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10 diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então o que você precisa para mudar a sua vida? O que você precisa mudar para mudar a sua vida? Confiar em si mesmo? Não, confiar em Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Que nesta noite, meu irmão, lance sobre o Senhor Jesus a sua vida, lance sobre Ele a sua vida, confie integralmente em Jesus. Tem muita gente que é amigo do Evangelho, amigo da igreja, amigo, mas na hora que vamos ver, na hora de confiar, na hora de entregar, na hora de depositar, na hora de descansar, é um descrente. É um descrente. Briga constantemente com o marido, parece que quer controlar o marido, achando que pode ter domínio sobre o marido, ou a esposa pode ter domínio sobre o marido, ter domínio sobre a esposa. E diz que é um cristão, que não confia o seu marido, não confia a sua esposa ao Senhor. Fica agoniado com esta criança, com esse menino. Tem que ficar, tem que orar, tem que direcionar, tem que ensinar. Mas quer levar pela força do braço, pela sua própria inteligência, sua sabedoria. Entregue a Jesus, entregue ao Senhor a sua vida, entregue ao Senhor a sua casa, entregue o seu marido, entregue os seus filhos, entregue a sua vida ao Senhor, entregue as suas finanças ao Senhor, confie nele. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Tem gente que ainda não entendeu que a salvação não é pelaquilo que você faz, pelaquilo que você é, mas a salvação é pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque o sangue que Jesus derramou lá no madeiro é poderoso para limpar dos seus pecados e te dar nova vida. Então hoje corra para o madeiro, corra para Jesus, corra para a cruz, se lance sobre Ele, lance sobre Jesus, sobre o seu Senhor, deixe Ele cuidar da sua vida, deixe Ele te lutar as suas lutas. Porque
Deus, agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus age nas nossas vidas, nada e nem ninguém pode interromper. O fermento, ele atinge a cada parte da massa. Enquanto a massa está descansada em seu processo de levedura, cada partícula dela está sendo atingida, a fim de que ela cresça. Não sei quantos de vocês já fizeram pão, fizeram uma massa de pizza, e aí tem um momento que você tem que descansar. Não adianta você querer ficar moldando, mexendo ali na massa, que vai estragar. Há um tempo de descansar. E o melhor tempo de crescimento é o tempo do descanso, é o tempo do repouso. Mas tem muito cristão que não para descansar, não para repousar, quer ter o controle de tudo, de todos. Você não é Deus, deixa Deus ser Deus sobre a sua vida. Nesta hora, descanse em Deus, como aquela massa que está descansando, e por dentro ela está crescendo. Que o Senhor nesta noite possa desenvolver em você um cristão gigante, possa desenvolver em você uma força que vem do alto. Mas para que isso possa acontecer, você tem que descansar, você tem que confiar, você tem que lançar-se sobre Ele. Uma outra palavra para tudo isso que eu disse, se chama fé. É fé. Fé é a certeza das coisas que nós não vemos, é a confiança. Então, enquanto nós estamos descansando, do Senhor nos dar o crescimento. Há uma canção que nós cantamos, até o Baruch regravou há pouco tempo, né? Que o meu trabalho é descansar em Ti. Que muitas vezes a gente acha que o nosso trabalho é ficar, né, abraçar as coisas, ganhar o mundo, conquistar o mundo. Não. O nosso trabalho principal é permitir que o Senhor cresça, desenvolva o seu reino dentro de nós. Efésios capítulo 5, verso 18 vai dizer, para que isso venha acontecer: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 16, Paulo diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Meus irmãos, não dei lugar à epitomia, que dizer aqui concupiscência. A epitomia, o desejo, o anelo, o anseio, o desejo do que aquilo que é proibido, a luxúria. É natural o coração do homem correr para a epitomia, mas em nome de Jesus, não corra para a concupiscência, não corra para os seus desejos, corra para o Espírito Santo, corra para Deus, que o seu desejo, fala para Deus, Deus muda, transforma esse coração doente, muda esse interior, que como o fermento trabalha na massa para crescer, cresça no meu interior, que eu tenha fome de Ti, que eu tenha sede de Ti, que o meu desejo seja desejar as coisas que o Senhor deseja, que o Senhor ama. Jeremias 17, 7 vai dizer assim: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Olha, presta atenção. E não receia quando vem o calor vai vir, dias quentes virão, dias difíceis virão, mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão, tem ano da sequidão. Tem ano de calor, tem ano de nevada, tem ano de dificuldade, tem ano da bonança, tem ano da bênção, mas tem anos que são difíceis.
Mas mesmo diante desses anos difíceis, olha só o que Jeremias diz: e no ano da sequidão não se perturba, nem se deixa de dar fruto. Ah, meus irmãos, aprendemos a descansar no Senhor, porque o Senhor está trabalhando, mesmo quando nós não vemos. O fermento está agindo, o reino está crescendo, crescendo em nós, através de nós, para que, principalmente, aqui dentro, na nossa mente, possamos ter a mente de Cristo, andar no Espírito. Tem coisas que podemos fazer e devemos fazer, porém, existem tantas outras, que a única coisa que podemos fazer é confiar em Deus, e mudar o nosso interior. E mudar o nosso interior é uma obra que começa em Deus. Efésios 2, 8 diz assim: porque pela graça sois salvos. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação, a mudança que precisamos, vem de Deus. Que nesta noite, o Senhor possa fazer a obra no seu coração. Porque a graça salvadora de Jesus, a graça do Senhor possa se manifestar. Mesmo neste coração de pecado, mesmo nesse coração de pecado, nessa vida cheia de pecado, conforme diz Paulo em Romanos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Que a graça do Senhor nesta noite possa te encher de tal forma, que você pela fé possa dar lugar ao Senhor Jesus, a descansar nele. Corra para ele nesta noite e diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego, Senhor Jesus, todo o meu ser, a minha casa, a minha família, os meus bens, tudo, a minha profissão, tudo eu entrego ao Senhor, e confio que o Senhor é poderoso para direcionar a minha vida. Oh, meu irmão, confia no Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, deixa Ele te guiar, te conduzir, deixe Jesus ser o seu Senhor e o seu Salvador. Esse coração, ele pode ser enganoso, mas esse coração também pode habitar, iniciar o reino de Deus em nós, através de nós. Que nesta noite o seu coração esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Ó Santo Espírito, venha sobre nós, venha reinar em nós nesse momento.